Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Bom dia muito especial às pessoas que nos acompanham presencialmente nessa manhã de quarta-feira aqui na Câmara Municipal de Pelotas e também a quem nos acompanha pela Rede Câmara. Quero aqui fazer uma primeira afirmação, presidente. Falo aqui exclusivamente em nome do meu mandato, nesse momento. E quero me manifestar dizendo que nós somos contrários ao aumento da tarifa do transporte coletivo, que foi anunciado no final de semana e que passa a atingir o bolso da população pelotense a partir da madrugada de domingo para segunda-feira. Nós, há muitos e muitos anos, debatemos o sistema de transporte coletivo, o sistema de transporte coletivo de Pelotas, os seus inúmeros problemas. Nós já tínhamos um serviço caro de transporte coletivo, antes mesmo deste reajuste de tarifa. E além de ser um serviço caro, um serviço absolutamente insuficiente para aquilo que são as necessidades do conjunto da população de Pelotas se deslocar com democracia, com uma mobilidade possível, acessível, democrática nesse município. Eu vou pedir para os vereadores Cristiano Silva e Ivan Duarte, se me permitirem. Obrigado, senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Não tem problema. Obrigado. Agradeço a atenção. Nós temos um serviço de transporte coletivo que não era barato, mesmo antes desse reajuste, que é um serviço ruim, sabidamente, com inúmeros problemas, absolutamente insuficiente para aquilo que são as necessidades do povo de Pelotas. São veículos defasados, falta de itinerários. Itinerários, para quem porventura não conheça essa expressão no detalhe, nós estamos falando do trajeto que o ônibus tem que fazer. Nós não temos itinerários adequados para atender a cidade. Nós não temos uma situação minimamente confortável para as pessoas no transporte. Nós temos falta de horários em muitos momentos para muitos bairros da cidade. Esta é a realidade do nosso sistema de transporte coletivo. Para além disso, nós temos uma situação econômica geral que é complicada para o povo, especialmente para o povo mais humilde que utiliza o transporte coletivo. Porque, sim, é verdade que, sendo o preço da tarifa do transporte coletivo o preço que é no nosso município, algumas pessoas acabam optando por fazer alguns trajetos por aplicativo, por exemplo, que a depender do trajeto, do número de pessoas, sai até mais barato do que fazer de ônibus. Só que para algumas pessoas que são mais humildes, que são as que mais precisam do transporte coletivo, não se coloca essa possibilidade de ter, olha, vou gastar mais R$1 aqui no meu deslocamento com o transporte coletivo em relação ao ônibus. Quem precisa do ônibus em Pelotas, numa cidade como a nossa, são as pessoas mais humildes, as que estão em busca de emprego, as mais desesperadas. Portanto, essa medida, numa situação econômica em geral do país, que ainda é difícil, esta medida é um equívoco. Esta medida precisa ser rediscutida. Nós não podemos normalizar esse tipo de situação. É evidente, as estatísticas demonstram que existe uma crise de queda de passageiros no sistema de transporte público no país inteiro. Este não é um problema exclusivo de Pelotas. E na medida em que tem menos passageiros, o sistema se torna cada vez mais insustentável, porque gira menos recurso no sistema de conjunto, para que tenha mais ônibus, para que tenha os trabalhadores, motoristas, cobradores, melhor remunerados. Agora tem um ponto. A medida de aumentar a tarifa, isso também é estatística, isso é ciência de observação dos dados, das estatísticas, daquilo que é a realidade, nos mostra nitidamente que a medida aumentar a tarifa do transporte coletivo, colocar a conta desta crise nas costas da população, que precisa pagar o transporte, faz com que reduza ainda mais o número de passageiros. Portanto, um sistema que já é insustentável aprofunda o seu nível de insustentabilidade.
É necessário refletir sobre outro tipo de medida para pensar a mobilidade urbana, o transporte democrático dentro das nossas cidades. É necessário registrar aqui os governos anteriores, que por 20 anos organizaram ou desorganizaram o sistema de transporte coletivo de Pelotas, são responsáveis por esta crise. Porque são responsáveis pela licitação do transporte coletivo, que permite pouco ou nenhum controle público, controle do povo sobre esse sistema, sobre os seus aumentos de tarifa, Nós não temos sequer um Conselho Municipal de Transporte para que os temas do transporte, o preço da tarifa, os itinerários, os problemas de horários possam ser debatidos democraticamente em algum lugar e que o povo tenha as condições de afirmar as suas necessidades, as suas demandas e os inúmeros problemas que enfrentam, inclusive, ser um espaço de discussão para a busca de soluções para o nosso sistema de transporte coletivo. Não temos um organismo democrático como um conselho, já tivemos nessa cidade, nos governos da direita anteriores, isso foi extinto, nunca mais foi restabelecido um Conselho Municipal de Transporte. Esse governo recém começou, não pode ser responsabilizado pela crise histórica. Agora, esse governo foi eleito para governar para o povo. Esse é o compromisso. Precisa dar sinais, precisa caminhar na perspectiva de construir um outro modo. E no ponto do transporte coletivo é necessário discutir seriamente outro modelo. Porque, mesmo com este aumento de tarifa, o poder público continuará com um valor menor, mas continuará subsidiando o sistema de transporte coletivo para que a gente siga tendo ônibus na cidade de Pelotas. Ônibus nas condições que estão. Ônibus que faltam horários, que faltam itinerários, com condições precárias de estrutura. Se é para continuar assim, nós, evidentemente, precisamos debater outras propostas, outros modelos. Se ainda segue existindo subsídio público para o sistema de transporte coletivo, a cidade precisa discutir com seriedade as propostas de tarifa zero. Tem municípios, não são poucos os municípios do Brasil, que têm tarifa zero no transporte coletivo. Ônibus de graça para o conjunto da população. Essa é uma medida que vem avançando em diversos outros municípios. Cada município constrói um modelo. Tem municípios que têm mais facilidade de acesso a recursos próprios, evidentemente, em comparando-se com Pelotas. Mas tem municípios que buscaram alternativas. Porque se é para manter um subsídio, é evidente que é necessário discutir alternativas. Porque as respostas que nós damos para os problemas históricos da cidade não podem ser as mesmas que foram dadas durante os últimos 20 anos. É um governo diferente, nós precisamos de respostas diferentes. E vou concluir aqui com algumas questões em relação ao debate sobre tarifa zero, sobre o sistema de transporte coletivo no Brasil inteiro. Algumas cidades, como eu já falei, criam um fundo municipal de transporte com taxas outras que são estabelecidas, com recursos próprios, com um recurso especial do ISS. Tem municípios que têm, evidentemente, uma situação de royalty de petróleo, por exemplo, de Maricá, onde tem tarifa zero, não se aplica para o caso de Pelotas, porque nós estamos falando de outra situação econômica. Agora, tem propostas que tratam de uma maneira mais complexa de garantir subsídio tarifário, não com o recurso público que sai do caixa único da prefeitura, mas com taxa de mobilidade urbana. Hoje, por exemplo, no sistema atual, os empresários têm que, porque é uma obrigação legal, os empresários têm que pagar o vale transporte dos trabalhadores. Os trabalhadores dão ali uma pequena contribuição, mas são os empresários, os patrões que pagam. Tem cidades que discutem e aplicam um modelo em que esse recurso do Vale Transporte vai para a taxa de mobilidade urbana. E a taxa de mobilidade urbana faz, em outros municípios, com que tenha tarifa zero. Para o nosso caso, talvez uma taxa de mobilidade urbana não seja o suficiente para que tenhamos tarifa zero, mas pode impedir os aumentos de tarifa, pode nos gerar redução de tarifa do transporte coletivo. E isso pode fazer com que a gente tenha mais usuários, mais pessoas no sistema e um sistema mais sustentável. É fato que este sistema é insustentável. O povo pagando caro, o governo subsidiando, isso não
deve continuar no município de Pelotas. Nós precisamos construir um modelo de mobilidade de transporte coletivo, democrático, que considere as necessidades do povo, que respeite os trabalhadores e trabalhadoras rodoviários e que seja plenamente possível, sustentável e que permita que a gente viva numa cidade mais democrática. Era essa a minha tentativa de contribuição para essa manhã. Um bom dia a todas e todos.